Lição 11, os reis de Judá. Nós vimos na aula passada sobre os reis do reino de Israel, que foi constituído depois da divisão do reino, e agora vamos ver umas lições sobre os reis de Judá. Então, 18 anos após a divisão do reino, assume ao trono em Judá, na cidade de Jerusalém, Abias, filho de Roboão, né? E é interessante que uma coisa que Abias fez, diferente de Roboão, ele foi assim, foi falar com o povo de Israel, as tribos do norte. Falei assim, olha, a promessa de Deus é para a casa do meu ancestral Davi. Então a linhagem real certa é a nossa, vocês têm que vir e se voltar para nós, vocês têm que fazer conosco aqui. Mas olha só o que diz, né, o texto aqui, que como o pai dele, Roboão, era um rei fraco, tímido, ele não resistiu aos inimigos que naquela época era o povo de Jeroboão, né? Mas é interessante que ele fala: quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. A gente vai ver na lição de hoje sobre os reis de Judá, que tem 3 tipos de reis aqui em Judá. Nós temos os reis que fizeram o que era mal, os reis que fizeram o que era bom, mas também fizeram coisas que eram más, e também tem os reis que fizeram coisas boas, que foram reis bons, que voltaram-se a Deus mesmo. Então temos 3 tipos de reis: os maus, os mais ou menos, e os bons, né? Então, os reis que fizeram o que era mal. Primeiro temos o rei Acás, né? Gente, Acás foi um rei tão idólatra que ele teve a capacidade de até oferecer o seu filho como sacrifício vivo, queimou o filho dele vivo ao deus Moloque, né? Ele não confiava em Yahvé e, temendo os sírios que invadiam a terra dele, ele fez um acordo, né, com o rei da Síria para poder proteger eles. Ele deu todo o tesouro da casa real de Davi, do templo e do palácio do rei. Tudo que ele tinha, ele deu para o rei da Síria, Tiglat-Pileser, para poder proteger eles dos sírios, né? O que acabou acontecendo. Só que ele profanou o templo e ele colocou imagem de escultura. Olha só o que esse cara fez, o que Acás fez. Ele teve a capacidade de colocar uma estátua, um ídolo, dentro do templo de Jerusalém, em frente ao Senhor, a arca da aliança do Senhor, e oferecer ali sacrifícios vivos de pessoas, inclusive o seu filho. Outro rei que fez o que era mal, e talvez não, foi o pior rei de Israel. Mas tem uma história que no final dá uma reviravolta impressionante, a gente vai estar vendo aqui agora. Rei Manassés. Manassés, ele teve um nível de maldade que era fora do comum. Se você acha que Acás já foi mal matando o seu próprio filho, Acás, a história diz que ele sujou de sangue todas as ruas de Jerusalém. Eram tantos sacrifícios de pessoas, de crianças que ele oferecia, era tanto, mas tanto que falava que Israel foi coberta por sangue, de tanto sangue inocente que ele matou, né? E foi por causa de Manassés, isso aqui é importante se anotar, foi por causa do pecado de Manassés, dessa maldade de Manassés, que Deus decreta o exílio do povo de Judá. É por causa da atitude desse rei e do que esse rei fez as pessoas fazerem, que eram sacrifícios humanos, que Deus decreta que o povo de Judá ia ser levado cativo para a Babilônia, né? Mas, imagina, olha só a maldade desse rei, a maldade desse cara. Fez o que fez. Mas no final da sua vida ele foi levado para a Babilônia cativo. Acabou sendo levado para a Babilônia, né? Mas lá na Babilônia ele se voltou ao Senhor. Reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só. Então ele volta ali para
para Jerusalém, em uma reviravolta. E quando ele volta para Jerusalém, ele destrói todos os altares, todos os ídolos, ele restaura o altar do Senhor, sacrifica ofertas pacíficas a Deus de ação de graças, ofertas que Deus pede, né, de animal mesmo, né, de gente. Então ele se voltou para Deus e Deus o perdoou. Eu sempre ouvi muita história de Manassés e sempre achei assim, gente, esse cara é muito mal. E há pouco tempo atrás, né, ano passado na verdade, eu relendo a história de Manassés, percebi assim, meu Deus, ele se arrependeu do que ele fez e o Senhor perdoou. Manassés, gente, se fosse uma comparação com os dias de hoje, vamos comparar Manassés com a nossa história mais recente, seria um Hitler na época, né? Não é grande escala, mas o nível de maldade de Manassés é comparado com o nível de maldade de Hitler hoje. Mas ele se arrepende, Deus o perdoa e o salva, né? E outro rei que fez o que era mal é Amon, filho de Manassés, né? Ele repetiu os mesmos pecados do pai, mas esse aqui não se arrependeu. Manassés ainda se arrepende no final da sua vida, se volta para Deus, mas Amon não, continua fazendo o que fez seu pai, mas sem se arrepender, né? O segundo tipo de reis que nós vemos em Judá é reis que fizeram o que era bom de forma parcial, parcialmente. É aquele rei meia boca, espiritualmente falando. Então nós temos aqui primeiro o rei Joás, né? Ele foi influenciado pelo sacerdote Joiada, né? O rei empreendeu uma grande reforma no templo que estava abandonado e restaurou o culto, né? Então enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele era um dos conselheiros de Joás. Joás foi um ótimo rei. Restaurou o templo, reformou, destruiu ídolos que não podia ter. Foi um rei, gente boa. Mas depois que Joiada, o sacerdote, morre, depois que ele morre, vieram os príncipes de Judá, ou seja, os líderes ali do reino, vieram, se prostraram diante do rei e o rei os ouviu, né? E é interessante que, olha só o que diz aqui, ó. Começaram a pecar, né? Esses líderes de Israel falaram assim, ó rei, estava bom antes, sabe? As pessoas não estavam reclamando de nada. Vamos voltar aí com os ídolos? Deixa o povo adorar o que eles quiserem. E aí o rei ouve os príncipes de Judá, Judá volta a pecar contra o Senhor. Então Deus levanta um profeta. O Espírito se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Tem o Joiada, que era o conselheiro do rei que morreu. O filho dele agora era sacerdote. Deus usa esse filho do Joiada, Zacarias, para falar, vocês estão pecando contra o Senhor. Sabe o que o rei mandou fazer? Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Olha a retribuição que o rei Joás tem na vida de um dos seus melhores conselheiros. Seu conselheiro morre, ele ouve os líderes de Israel, né, volta para a idolatria, o filho do cara vem dar uma repreensão, Deus levanta o cara, o profeta, o sacerdote Zacarias, olha, está errado. Ele manda matar o cara na própria casa do Senhor, né? Então, no início ele fez o que era bom, mas depois se desviou de Deus. Nós temos também Amazias, né? E aqui diz, fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Fez guerra contra os edomitas e venceu, né? E quando o Amazias ele vai lutar contra os edomitas, ele vence sobre ele uma grande arrogância. Se a venci Edom, posso vencer qualquer um. Declara guerra contra Israel. Olha só. Aqui nessa altura da história nós temos o reino de Israel, o reino de Judá. Amazias, rei de Judá, vencedor, falou assim, eu posso vencer qualquer um. Vai lá e declara guerra contra Israel, né? E quando ele vai, Jeoás, que era o rei de Israel na época, impõe uma vergonha, uma derrota vergonhosa na vida de Amazias, né? E morreu vítima de uma conspiração em Laques, né?
E aí depois nós temos o rei Uzias. Uzias reinou por 52 anos no reino de Judá. Bastante tempo. Ele foi um rei que aparelhou muito o exército de Judá, como nenhum outro rei tinha feito. Ele se desenvolveu na arte da guerra, né? Mas também, assim como o seu antecessor Amazias, ele cresceu tanto, ele tinha um exército tão poderoso, tão formidável, ele se achava tanto, ele disse, agora eu posso fazer tudo. O que ele fez? Entrou no templo para poder queimar incenso no altar do incenso. Coisa que é só permitido ao sacerdote, né? E ali Deus o rejeitou por causa disso. Deus coloca uma lepra sobre ele, né? E morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Ele entrou para fazer o incenso, que não podia, Deus coloca uma lepra nele, então ele passa o resto da sua vida isolado numa casa, porque o leproso naquela época não podia ter contato com mais ninguém, e era proibido de entrar na casa de Deus, né? Ah, mas só porque ele queimou incenso? Lembra da história de Saul, Samuel, e Saul faz o sacrifício? O que Samuel diz? Não é para você fazer, é melhor obedecer do que sacrificar. Oferecer sacrifícios, queimar incensos, preparar o pão, ou comer o pão, é ofício do sacerdote e não do rei. E nós temos o terceiro tipo de rei em Judá, que são os reis que fizeram o que era bom. Então nós temos o primeiro, o rei Asa. O rei Asa, ele baniu completamente a idolatria em Judá, né? E é interessante que até Maaca, que era sua mãe, ela começou a ter ali seu ídolo e depois que Asa descobre que a sua mãe está lá adorando outro deus, um ídolo, né? Uma imagem de escultura, ele depois ele tirou o título de rainha-mãe da sua própria mãe, né? Porque tinha feito isso. É interessante, amados, que quando você for ler a Bíblia, quando fala sobre idolatria em Israel, a gente vai ver que os cronistas, o escriba que escreve a história de Israel, eles são muito rígidos. Então a gente vai ter ídolos, postes ídolos, e nós temos os altos, né? O que é essas diferenças? O poste ídolo é muito ligado a Azerá, que é uma deusa da terra de Canaã. Ídolos são outros deuses estrangeiros. E nós temos os altos. O que são os altos? Você lembra que Davi, ali, depois Salomão, por último, constrói o templo do Senhor em Jerusalém, né? Se você vê hoje, a gente tem aquele muro das lamentações, que é o muro do templo antigo. Então todo o sacrifício, toda a adoração a Deus era feito no templo em Jerusalém, nesse monte. Acontece que as pessoas faziam montes menores, elas iam lá e faziam um altar sem imagem, mas um altar para poder matar um animalzinho para poder oferecer a Deus. As pessoas, os altos, não é que a pessoa adorava outro Deus, ela adorava a Deus no lugar errado. A única adoração permitida era no templo, né? E é interessante que alguns deuses, né, alguns reis destruíam os ídolos e os postes ídolos, mas deixavam os altos. Deixava o povo adorar a Deus na sua casa, lá no seu monte particular, beleza. Outros reis não permitiram isso. Mandou destruir até os altos, né? O rei Asa, ele permitiu os altos, mas não os ídolos, né? O rei Josafá, ele deu continuidade ao trabalho de seu pai, porém aproximou-se de Acabe, rei de Israel, adorador de Baal, né? Josafá viveu em paz com o rei de Israel, né? Teve essa batalha contra os reis de Edom, e aquele rei Josafá é aquele rei que vai clamar a Deus, né? Há uma batalha, uma guerra contra Edom, Moabe e Amon, né? E eles não tinham capacidade de vencer, uma capacidade, digamos, um poderio militar bom. Então aí a gente tem quando ele recorre a Deus, né? E a sua oração é uma oração emblemática, uma oração forte, né? Sim, é aquela oração que diz assim: Deus, nós não temos como vencer. Quem somos nós para vencer? Mas o Senhor é o nosso Deus, né?
Então a sua oração clamando a justiça de Yahvé foi emblemática. O canto dos levitas não produziu a vitória, mas evidenciou que Judá não precisou lutar, pois Yahvé sustentou sua palavra. Deus falou assim: você fica tranquilo, Josafá, que nessa batalha você não vai pelejar. Essa batalha é minha. Então Deus desbarata ali Edom, Moabe e Amon e destrói eles completamente. E o povo de Judá não precisa lutar, né? Então Josafá era um rei muito próximo de Deus. Temos também o rei Ezequias e Josias, que vamos estudar nas próximas lições com maior detalhe, tá? Então, assim, é muito interessante que as percepções que nós temos sobre os reis é que no reino de Israel nenhum rei foi bom. Mas aqui em Judá tivemos reis maus, mas também tivemos reis bons e reis que fizeram o que era bom e o que era mal. É por isso que o reino de Israel ele é levado cativo muitos anos antes do povo de Judá. Depois de muitas décadas é que Judá vai ser levado cativo para a Babilônia, né? Porque Deus estendeu mais a sua misericórdia, porque a resposta de Judá era mais positiva. Enquanto em Israel ninguém se aproximou de Deus, em Judá tivemos aqueles que adoravam e seguiam o Senhor. Amém?